Olá, meu querido irmão e amigo, estamos mais uma vez aqui para pregar a palavra de Deus. Eu creio que o Senhor tem falado com você de modo poderoso através das mensagens do programa Bendita Hora. E hoje não será diferente. O que nós escolhemos para falar hoje é uma coisa muito interessante. Você conhece um bonsai? Você sabe o que é um bonsai? Nós esboçamos essa palavra sobre uma palavra dada por Dr. Othoniel Collins, um dos nossos supervisores, e eu creio que Deus vai falar muito na sua vida nesse dia. Eu escolhi o texto de Salmo 1, verso 3, está escrito assim: é como a árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Pois bem, o que é um bonsai? O bonsai é uma pequena árvore, uma miniatura de uma árvore. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o bonsai ele começa a ser criado na China e posteriormente, 400 a.C., ele torna-se parte da cultura japonesa. O bonsai, essa pequena planta, ela é uma planta comum, porém em miniatura. É uma planta que não pode crescer. A palavra bonsai significa planta ou árvore de vaso. Uma árvore que mora em um vaso, plantada em um vaso. Essa arvorezinha bem pequena, ela serve a um único propósito. Que propósito é esse? Agradar o bonsaísta. O que significa isso? Essa árvore tão pequena, ela não é feita, não é preparada para os outros, mas apenas para o bonsaísta. A palavra de Deus tem nos ensinado que metaforicamente o homem também é uma árvore, é uma planta. E se nós olharmos por essa ótica, nós vamos perceber que existem homens que estão em vasos, plantados, pequenos, miniaturizados, que ainda não cresceram. E creio que Deus tem essa palavra para você, para que você cresça a partir desse dia. O bonsai é uma plantinha pequena que pode chegar a custar $25 mil. Mas alguém poderia perguntar, mas por que é que o bonsai não cresce? E está exatamente aí o segredo da mensagem que vamos pregar nesse dia. O bonsai não cresce porque ele possui alguns limitadores. O bonsai não pode crescer. O bonsaísta usa pelo menos 3 tipos de limitadores para que o bonsai não cresça. Primeiro, o corte nas suas raízes. Segundo, a adubação sem nitrogênio. E por último, a aramação. O que significa isso então à luz da palavra de Deus? Pode ser que você que está me ouvindo nesse momento, ouvindo essa palavra, como eu sempre digo, talvez você colocou nesse canal e não sabe por quê. É o Espírito Santo de Deus que te trouxe para ouvir essa mensagem. O que significa então isso na minha vida, pastorado? O que significa é que algumas pessoas talvez tenham amarrado você e você não tem crescido. Você sabe aquelas pessoas que quando jovens são jovens promessas? Um homem que você olha para ele e diz, olha, esse será um grande jogador de futebol, mas de repente, porque alguém o toliu, alguém o cortou, alguém o destruiu, acaba com sua carreira e agora ele não é mais ninguém. Sabe aquele bom cantor enquanto criança, que as pessoas olhavam, filmavam e diziam, essa menininha será uma grande cantora, até que alguém disse para ela, olha, você canta muito mal. E a partir daí então ela é cortada, cerceada, seus sonhos e projetos se acabam ali. Ela se torna como um bonsai. Uma pessoa que foi cortada por alguém na vida. Talvez você está me ouvindo e também já teve ministério na sua vida. Talvez o Senhor prometeu para você igualmente como prometeu para mim. Eu creio até que de repente você poderia estar pregando no meu lugar. Você tem ministério. Deus te chamou para ser um grande pastor, um pregador do evangelho, mas alguém te deu uma palavra negativa, alguém cortou as suas raízes e hoje você se sente despreparado. Talvez no seu coração você pense até mesmo que não dá mais certo. Quando nós pensamos nisso, no que é colocado aqui pelo bonsaísta, nesses 3 limitadores, eu penso que a raiz ela é extremamente importante para a planta. Uma planta não pode sobreviver sem suas raízes. Eu faço uma pergunta para você: onde estão firmadas as suas raízes? Nós conhecemos pessoas que todos os dias elas estão sendo balançadas pelo vento da vida. Elas não têm nenhum tipo de firmeza naquilo que elas acreditam. Querido, você que está passando por um momento de dificuldade, de sofrimento, e alguém está tentando te podar, te cortar, eu quero dizer para você, você não deve desistir, você deve continuar, você está firmado no Senhor. Entenda que você pode abraçar a rocha que é Jesus, você precisa abraçar essa rocha que é Jesus. Interessante que as raízes, quando elas estão dentro do solo, elas procuram águas.
E a palavra do Senhor, quando fala sobre águas, ela fala como uma simbologia do Espírito Santo. A água simboliza o Espírito Santo. Em alguns momentos de nossas vidas, nós sentimos assim mesmo, sem água, sofrendo, em momentos de apuros, mas nesse momento você deve aprofundar ainda mais as suas raízes. E quando você aprofundar as suas raízes, acontecerá na sua vida o que está escrito em Jó 14, versos 7 a 9. Para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco pode morrer no chão, mas ainda assim, ao cheiro das águas, ele brotará e dará ramos como se fosse planta nova. Deus te fez para o crescimento. Deus criou você para a adoração da sua plena vontade. Você não pode existir. Uma árvore plantada junto a ribeiros, ela não é um bonsai. Você não está preso numa tigela, você não está preso no vaso. Deus tem planos enormes para você. Deus quer coisas muito maiores para você. Outra coisa que a palavra diz, que essa árvore que é você, deve dar fruto no tempo certo. Eu não sei qual é o tipo de fruto que você tem dado, qual que é a recompensa do seu trabalho, o que você tem reproduzido. Existem pessoas que têm muito ciúme, elas não querem reproduzir nada no outro. Querido, tomando Deus como testemunha, eu creio veementemente nessa palavra, que você que está ouvindo, talvez você seja um menino novo, eu quero que amanhã você esteja pregando aqui no meu lugar. Eu quero reproduzir tudo aquilo que Deus tem me dado. Eu sonho com isso, em fazer novos pregadores, em trabalhar novos pastores, em fazermos novos cristãos. É isso que nós precisamos. Quando você fala de crescimento, quando você fala de fruto, não há disputa. Numa árvore não existe disputa entre um fruto e outro. Deus te chamou para dar fruto. Talvez você não tenha dado fruto, que você está como um bonsai amarrado. Alguém colocou arame em suas raízes, mas no nome do Senhor Jesus, essa palavra te libertará. Você nasceu para crescer. O que nasceu para crescer, querido, cresce independente de qualquer situação. Cito um exemplo. Imagine só você olhar para o seu filho e dizer para o seu filho: meu filho, eu não quero que você cresça. Ele continua crescendo naturalmente, porque Deus criou o seu filho para crescer. O Senhor nos fez com esse propósito. Como eu disse numa mensagem anterior, o que é propósito? É servir aquilo que Deus te fez para executar. Por exemplo, a árvore, ela tem que crescer naturalmente, assim como o pássaro, ele tem que voar. Ele não se sente mal naquele ambiente, porque aquele ambiente é dele. O pássaro, quando está voando, dando voos rasantes, por exemplo, a ave de rapina, ela não se sente desconfortável, ela não sente o estômago vir na cabeça, ela se sente bem, porque ela nasceu para isso. O peixe, enquanto está dentro d'água, ele não faz como os seres humanos. Nós estamos 9 segundos debaixo d'água, nós queremos sair imediatamente, porque aquele não é nosso lugar. Porém, o peixe não, ele se sente confortável dentro da água. Agora o bonsai, ele também não se sente confortável dentro de uma vasilha. Ele é uma árvore, mas alguém decidiu colocar naquele ambiente tão ínfimo, tão pequeno. Mas o Senhor Jesus te chama para ser liberto nesse dia. Você precisa sair desse bonsai, você precisa quebrar essa vasilha, você precisa dar fruto. Você não nasceu para ficar limitado. Quando nós olhamos a palavra de Deus em Gênesis 15, vamos nos lembrar que o Senhor chama Abraão. Ele estava dentro da tenda e fala com ele: Abraão, sai de dentro da tenda. E ao sair de dentro da tenda, o Senhor disse para ele: Abraão, olha para o céu. Ele olha para o céu e vê as estrelas. O que o Senhor está fazendo é ampliar a visão de Abraão, é tirar Abraão de dentro daquela vasilha. Abraão era um bonsai dentro daquela tenda, e de repente o Senhor o tira de dentro da tenda e o transforma em carvalho de justiça. Ele começa a enxergar coisas grandes, coisas poderosas. É como se ele fosse transplantado, tirasse Abraão de dentro daquele vaso e o plantasse num bosque, pronto para o crescimento. Você não é diferente. A palavra diz também que as folhas daquele que está no Senhor, o justo, elas não murcham. As suas folhagens estarão sempre estabilizadas, sempre boas. Você é uma árvore de Deus, e Deus te chamou para brilhar. Deus te chamou para ter folhagens maravilhosas, de forma que alguém olhe e diz: que planta linda e maravilhosa, bem cuidada. Você só será bem cuidado se você for plantado junto a ribeiros. Você não pode ficar com esse pensamento pequeno, fechado, como você de repente está nesse dia. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito, o pensamento que Deus tem sobre você, são muito maiores do que os seus. Os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. Talvez você enxergue a sua vida exatamente como um bonsai, plantado dentro de um vasinho, e o que o Senhor quer para você é coisa muito maior. O Senhor quer te transplantar de um vaso para um bosque, e você terá folhagem maravilhosa. Por último e não menos importante,
Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Sabe aquela pessoa que está firmada no Senhor, que tenta fazer algo para Deus e tem alguém tentando impedir? Sabe você, funcionário, que está tentando trabalhar corretamente, quer dar orgulho para o seu patrão e as pessoas dizem para você, entre aspas, que você é um puxa-saco? Eu quero dizer para você que você tem que continuar fazendo o que é certo. Você precisa continuar fazendo, porque você vai crescer. Isso é um bosque na sua vida. Você está sendo plantado junto a ribeiros. Esse cheiro das águas, essas águas que simbolizam o Espírito Santo, vai te fortalecer. E eu creio veementemente que a sua vida mudará. Finalmente, eu digo a você uma coisa muito interessante. Eu penso até que seja o cerne dessa mensagem. Todo bonsai que sai da vasilha e é transplantado para uma terra úmida ou para um bosque, nunca mais volta a ser um bonsai. Imagine você, um bonsai pequenininho, que sai de dentro de uma vasilha, de um vaso, e é plantado agora num bosque. Digamos que ele tivesse 15 centímetros, essa é a limitação dele. Agora não, ele está plantado no bosque e ele tem 25 metros de altura. Ele cresceu tanto que agora ele não cabe mais nessa vasilha. Algumas pessoas estão tentando mudar o seu pensamento, estão tentando tolir seu pensamento, colocar você dentro de uma pequena tigela espiritual. Você não pode aceitar isso. Você tem que sair, você precisa quebrar essa tigela de paradigmas, sair para o crescimento que Deus tem para a sua vida. Olha, eu te convido a sonhar. Talvez você está ouvindo essa mensagem pensando, meu Deus, que palavra maravilhosa para mim. Eu posso sonhar. A palavra do Senhor nos dá uma promessa tremenda. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você está ouvindo essa mensagem e o seu sonho é ser um médico, você pode. Se você está ouvindo essa mensagem e o seu sonho é ser um pastor, você pode. Talvez você está sonhando com um carro fantástico que as pessoas dizem, você não consegue. Você consegue sim, eu creio que você consegue. Você só não conseguirá se você continuar com a mentalidade de bonsai. Existe alguém, o nosso adversário, que quer transformar você num bonsai eterno. Nas famílias tradicionais japonesas, existem bonsais que passam de geração em geração e chegam a ter 300 anos. Mas eu creio que através dessa palavra, você será liberto. Você não será um bonsai. Você é como a palavra do Senhor nos diz, como a palmeira. Porque a palavra diz, como a palmeira florescerá o justo. É hora de florescer, é hora de ter sonhos maiores, é hora de quebrar a vasilha, é hora de você sair e ter exatamente o crescimento que Deus quer que você tenha. Você não foi plantado numa tigela pelo Senhor, pelo contrário, o Senhor nos deu um bosque chamado mundo e você pode crescer e florescer. Nesse momento, eu convido você em nome de Jesus Cristo a refletir sobre a sua vida. O que você tem sido? Você tem sido como um bonsai? Você tem sido tolhido, amarrado? Você tem sido desoxigenado? Você está dentro de uma vasilha e não consegue sair? Eu te convido a sonhar, a crescer, sair desse ambiente pequeno e ter sonhos imensamente maiores. Deus prometeu isso para mim e para você. Sonhe e sonhe alto, porque o céu é o limite. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.